Boa noite a todos os colegas vereadores, a todos os presentes, funcionários dessa casa, a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Eu gostaria de falar para você sobre os dois projetos, né, que estão para votação hoje, que é o projeto de lei número 22, de autoria do Executivo, que altera a nomenclatura, o nível de vencimento e as atribuições do cargo comissionado de encarregados PSFs, passando a denominar-se coordenador dos PSFs, e cria o cargo comissionado de subsecretário de Saúde e da outras providências. Assim como eu já deixei claro, né, até na reunião de comissão, eu cheguei a verbalizar que esse cargo de mudança de nomenclatura, eu até concordava, que eu tinha perguntado para algumas pessoas, eu só queria uma justificativa para o aumento do salário, se ele vai executar as mesmas funções, porque que estava praticamente dobrando esse valor. Mas, até aí, eu concordo, né? É mudança de nomenclatura, mas me ficou essa dúvida. E a criação do cargo, né, de encarregado do subsecretário de Saúde. Como eu já havia falado, numa cidade assim como a nossa, né, com o nosso porte, eu não vejo essa necessidade. Então, de antemão, devido à criação do cargo de subsecretário, eu já adianto que o meu voto é contrário, e gostaria de pedir o apoio dos nobres vereadores, dos nobres colegas, né, para o projeto de lei do 24, né, de minha autoria, que altera alguns dispositivos da Lei Municipal 2.361, de 2019, ampliando a efetividade das políticas públicas de proteção, acolhimento e atendimento às pessoas com fibromialgia aqui do nosso município. Então, a gente já leu, a vereadora Daniela foi relatora, ela deu o voto dela favorável, eu conto com a colaboração de todos os colegas. Quero falar para vocês agora que, assim como bem disse, né, a nossa colega vereadora Daniela, na última reunião, ela deu aqui, falou muito bem, né, como enfermeira, sobre as demandas do hospital, sobre a necessidade do hospital, principalmente nesse tempo que a gente vem, né, dessas pneumonias, essas dores, essas gripes meio confusas que está acontecendo. Falar um pouco do superlotamento do hospital, porque, assim como eu acredito que os demais colegas devem receber todos os dias algum tipo de reclamação sobre o que está acontecendo. Pois bem, hoje eu fiz contato com o diretor do hospital, com o Flávio, e marquei com ele uma conversa. Por quê? Eu gostaria de conversar com ele antes de me posicionar. Então, ele prontamente marcou comigo às 16 horas no hospital, e nós iniciamos essa conversa, né? Foi muito bem recebida por ele, onde eu recebi uma reclamação de uma mãe que levou a sua filha pequena no hospital, criança com 4 anos, numa segunda-feira, e chegou lá, a criança passando mal, e ela foi achando que fosse ser passado no pediatra, porque vem um pediatra segunda e quinta-feira. E essa mãe passou pelo clínico médico, o clínico geral. E o clínico geral atendeu, fez a receita e liberou. E essa mãe me mandou, né, juntamente com um vídeo produzido pelo hospital, falando que o hospital contava com 2 plantonistas, mais um pediatra. Nessa conversa hoje com o Flávio, eu falei que a gente precisava levar essa informação para a população, porque, de fato, o vídeo nos dá a entender que esse pediatra ele está no hospital para atender todas as demandas livres. Toda criança que chega no hospital segunda e quinta, vendo o vídeo, você entende que será atendida pelo pediatra. E o Flávio me explicou, e eu gostaria de falar para vocês como que funciona o pediatra. O pediatra está lá de segunda e quinta-feira. Ele atende 15 fichas. Dessas 15 fichas, tem as demandas do PSF. O PSF atende a criança e encaminha para o pediatra atender no hospital. E ele também dá o suporte no pronto atendimento. O que é esse suporte? O clínico geral atendeu uma criança, viu a necessidade de estar
passando pelo pediatra, ele chama o doutor Marcos, salvo engano, o nome do pediatra, e ele atende essa criança. Ou seja, mãe, não adianta você ir no hospital segunda e quinta, achando que você vai passar direto no pediatra. Você só irá passar se houver a necessidade vista pelo clínico geral. Correto? E esse pediatra, ele fica de disponibilidade todos os dias, 24 horas. Por quê? Chegou uma criança meia-noite no hospital, com um quadro de pneumonia, por exemplo. O clínico geral vai atender essa criança, vai entrar em contato com esse médico, que ele é lá do Vale do Aço, de Ipatinga. O médico vai orientar o clínico que atendeu, vai colocar essa criança, se houver a necessidade, se for de muita urgência, ele vem, segundo o diretor do hospital, ele vem na mesma hora. Se for um caso que puder esperar até no outro dia pela manhã, ele vem para a cidade para estar atendendo essa criança. E, havendo a necessidade de transferência, ele consegue transferir para a cidade onde ele atende, lá em Ipatinga. Tá? Então, mães, esse vídeo que rola falando do pediatra no hospital, você não vai chegar no hospital e não vai ser atendido. Quer ir no pediatra? Passa no seu PSF, que você será encaminhado ao pediatra. A criança está passando muito mal, precisa do plantão? Vai no plantão. O clínico geral, vendo a necessidade, irá te encaminhar para o pediatra. Primeira coisa. Espero que tenha ficado bem claro. O protocolo de Manchester. A gente chega no hospital e nós somos passados pela triagem com a enfermeira, como bem disse a Daniela na última reunião. E ali eles vão te dar, vão te classificar através do Manchester, com a pulseira vermelha, que você tem que ser atendida imediatamente, laranja 10 minutos, amarelo até 30 minutos, verde até 120 minutos e azul podendo chegar até 4 horas. E agora também eu não sabia, mas tem também a pulseira branca. O que é essa pulseira branca? Você foi atendido, precisa tomar uma bezetacil. É sexta-feira, 5 horas da tarde. Eu preciso tomar uma bezetacil. Os PSFs estão fechados, correto? Aí eu vou no hospital. Cheguei no hospital para tomar uma bezetacil, sexta-feira, 5 horas da tarde. O hospital, o pronto atendimento, muita demanda, muitas pessoas ali. O que o enfermeiro faz? Ele chega perto de mim com a pulseira branca, olha se é a bezetacil e fala comigo assim, olha, Francinha, vai demorar um pouquinho o seu atendimento. A bezetacil não precisa necessariamente ser aplicada hoje. Se você quiser voltar amanhã, você pode voltar. Ou, se você quiser continuar esperando, a gente vai te atender. Só vai demorar um pouquinho. Então, existe essa pulseira branca também. Nós precisamos ficar cientes disso. Por quê? Com essa chegada do outono, inverno, a gente vê a tendência a esses resfriados, essas pneumonias. E o que eu falei para eles também? Eu vou dar um relato agora meu. Eu passei mal durante a semana, estava sendo medicada. Na quarta-feira, isso há 15 dias atrás, quarta-feira, o médico que estava me medicando me pediu uma tomografia, um raio-x, viu uma pneumonia, mudou meu medicamento de azitromicina para amoxicilina com clavulanato e me passou uma bezetacil para ajudar. Eu preciso contar esse processo para vocês entenderem. Aí, beleza, fiz isso. Quinta-feira, nada de melhora. Na sexta-feira, teve uma piora na escuta do meu pulmão. E, quando teve essa piora da escuta do meu pulmão, o que o médico que estava me avaliando fez? Francinha, você vai precisar de ir para o hospital, porque, de repente, você precisa de um medicamento venoso. Eu fui para o hospital. Cheguei 8 horas da manhã. E a gente passando mal, tossindo, com febre, você fica ansioso ali na recepção. Passei na triagem e me colocaram a pulseira verde. Era uma sexta-feira. Eu fiquei 4 horas esperando atendimento. E a gente que está ali fora, debilitado, porque a gente procura o hospital, eu acredito que a gente só procura o hospital quando a gente está precisando, eu estava ansiosa, estava nervosa, estava querendo ser atendida rápido, porque eu estava passando muito mal. Aí, quando eu entrei para dentro, eu vi o que estava acontecendo lá dentro. Tinha uma transferência que estava sendo negada e era caso urgente. Tinha um senhor que tinha caído da árvore com os 2 braços quebrados. E outras demandas que exigiam daqueles profissionais e estava fazendo com que demorasse o atendimento. Só que a informação não chega para a gente.
Foi o que eu falei para o Flávio, e depois a Érica, que é coordenadora, a Érica Matos, do Pronto Atendimento, chegou para essa conversa. Porque eu falei, eu estou ali fora, eu não sei o que está acontecendo lá dentro. Se chega alguém, uma enfermeira, e fala, olha, gente, a gente está com um caso de emergência ali dentro, todo mundo vai ser atendido, é só ter paciência, ninguém vai sair sem atendimento, de repente, isso conforta a gente. Mas nós precisamos saber o que está, de fato, acontecendo. Né? Porque quando eu estou ali esperando, quando eu estou ali, por exemplo, foi falado muito, e está se falando, Pulseira Verde procura o PSF. Aí foi o meu caso. Era uma sexta-feira. O PSF, ele não tem, a Daniela está aqui, ela pode muito bem falar, o que me ofertar no PSF. O que o PSF tem? Papel e caneta. O PSF, ele faz a prevenção e trata as doenças crônicas. Por que eu sei disso? Porque eu fui procurar, para a gente entender como ajudar o hospital. Né? Então, se eu chego no PSF numa sexta-feira, vai me pedir um raio-x. Aí eu tenho que ir lá na secretaria tentar essa autorização. De repente, não consigo essa autorização para o mesmo dia. No PSF, vai me pedir um exame de sangue. Geralmente, o laboratório faz o que com a gente? Colhe o sangue, te entrega com urgência 16h. O PSF fecha às 4h. Então, onde que eu tenho o suporte? Porque, querendo ou não, o nosso pronto atendimento hoje, ele faz o trabalho como se ele fosse uma UPA. Né? A gente sabe que ele não é. Ele é um pronto atendimento. Mas eu estou tossindo com febre, uma sexta-feira, eu vou procurar o hospital, porque lá eu tenho um exame que eu vou fazer de sangue, porque eu fiz, saiu com 40 minutos. Eu fiz um raio-x, onde foi detectado, de fato, a pneumonia, onde eu tive que ficar lá, então eu estava com a pneumonia. E se eu espero até na segunda-feira? Porque aconteceu esse caso há poucos dias, com uma criança de vermelho velho, que veio na sexta-feira, 1h pouca da manhã, no sábado, 9h pouca da tarde, no hospital, voltando para a sua residência. Na segunda-feira, ela foi no PSF, chegou lá, ela estava em estado grave. O PSF transferiu ela para Raul Soares, a sorte que o pediatra estava no município, o pediatra atendeu, teve que ser transferida com urgência para Ipatinga. Até ontem ela estava lá, hoje eu não sei ainda, hoje eu não tive notícia, não sei se ela está. Então, assim, Pulseira Verde não quer dizer que o seu caso não é urgente, não seja urgente. Mas, por exemplo, eu estou com uma tosse há 1 mês. Estou tossindo tem 1 mês, sem febre. Eu vou procurar o hospital? Não. É prevenção, eu vou procurar a unidade de saúde. Eu estou com uma alergia tem 40 dias. Eu vou procurar o pronto atendimento? Não. Eu vou procurar o PSF. Por que eu estou falando isso? Porque está tendo as reclamações, está tendo a demora, está tendo pouca informação. E isso tudo que eu estou falando com vocês aqui foi conversado com o Flávio, diretor do hospital, e com a Érica, diretora do pronto atendimento. Porque quando você começa a receber muitas reclamações, você tem que ouvir o outro lado. Eu ouvi o outro lado. Hoje, por exemplo, a gente teve um acidente aqui, onde 3 pessoas ficaram feridas. A demora no hospital foi de 2h30, 3 horas. Mas por quê? Estava todo mundo lá dentro envolvido nesse acidente. Mas a pessoa que está na espera, ela não sabe. Muitas vezes não tem conhecimento. Então, o que a gente pede, o que eu falei para o Flávio, o que eu falei para a Érica, e falo com vocês, que o que eu pedi, informação, transparência. Quando você fala, quando você conversa, quando você orienta, por mais que a pessoa fique um pouco assim, ela vai compreender, ela vai entender. Chega ali e explica o que está acontecendo. Porque a nossa saúde aqui, ela precisa ser mais valorizada. Nós precisamos cuidar mais de quem está aqui no município. As cirurgias eletivas que estão fazendo, maravilha, vindo várias cidades ser atendida aqui. Mas e os nossos? Como que está sendo cuidado com os nossos? Eles estão sendo bem atendidos? Eu não quero ter o privilégio de ter sido bem atendida, porque eu fui muito bem atendida, passei pela fila de espera, passei por tudo que eu falei para vocês. Érica, excelente, me atendeu. Doutora Samile, quero deixar um abraço para ela, excelente médica. Mas eu não quero ter esse privilégio, porque eu estou como vereadora. Eu quero para a dona Maria, lá de Santana Tabuleiro, para o seu Joaquim de São Vicente da Estrela. Eu quero o mesmo tipo de atendimento. E foi o que o Flávio me falou, que é o mesmo atendimento dado a qualquer pessoa.
Então, o que eu peço para o hospital? Mais informação. O que eu peço ao hospital? Um olhar mais especial para os nossos. E, no mais, uma boa noite a todos e muito obrigada.